terror e antecipação. Nazarick. Vanessa estava sentada em uma mesa do bar de Nazarick, não era seu lugar habitual. Entre a biblioteca, a sala de música e o escritório de Demiurgo, ela tinha uma agenda bastante ocupada. Hoje, porém, ela tinha algum tempo livre, e um mapa no qual estava focada. Ela sentou-se sozinha em uma mesa em sua forma humana, e olhou para ele. Esse mapa expôs as linhas de batalha conforme foram desenhadas. Tudo o que ela pôde fazer foi olhar para a arte, porque o rei Astraca estava indo para lá. Astraca, Astraca, Astraca. Ela pensou rapidamente. Ela se levantou, batendo as mãos na mesa, e apenas olhando para o pontinho no mapa que representava a cidade. Ela não conseguia tirar isso da cabeça. O barman a ignorou. Se ele alguma vez saiu do espaço atrás do bar, ela nunca o tinha visto fazer isso. Às vezes ela se perguntava se ele seria capaz de reconhecer qualquer coisa que não fosse dirigida diretamente a ele. Essa incerteza deu-lhe uma sensação reconfortante de privacidade. Ela poderia facilmente ter experimentado a mesma sensação ao se isolar em seus aposentos privados, mas não havia álcool ali, pelo menos não na quantidade que ela desejava. Ela pegou o copo e bebeu rapidamente, depois bateu com ele na mesa. Ela cerrou os dentes enquanto olhava para o ponto. A lembrança das mãos dele em seu corpo, dos dedos percorrendo seus lindos cachos dourados, o aperto cada vez maior em seu couro cabeludo, a dor quando ele puxou sua cabeça para trás enquanto ela estava nua, e acorrentada à parede, e exigiu respostas dela que ela não daria, essas memórias ainda a atormentavam. Ela o odiava. Ela o odiava por bater nela, odiava ele por tocá-la, odiava ele por envergonhá-la tirando o presente do rei feiticeiro, humilhando-a por nem mesmo lhe dar a privacidade de um arbusto para se aliviar, tendo-a acorrentada ou amarrada como uma cachorra. Então o chicote. Deus! O chicote. Isso havia arrancado a carne de seus ossos, ela nunca tinha visto seus próprios ossos antes disso, e tudo o que ela podia fazer era chorar por seu mestre, o único rei a quem ela serviria. Mas por pior que fosse a dor, ela se lembrou de como ele zombou dessa lealdade em sua sessão de tortura, com horas de duração. Ele vai vomitar quando olhar para você, você ficará feia aos olhos dele quando terminarmos, a menos que você fale. Ele realmente não se importa com você, se ele se importasse, você não estaria aqui. Tantas coisas horríveis, coisas em que ela não podia acreditar, não acreditaria. A única graça salvadora era que, com ou sem remoção de ossos, o torturador era péssimo em seu trabalho. Os golpes atingiram seu corpo tão rapidamente que a dor de um golpe se transformou em outro, ela nunca sentiu a plenitude de qualquer agonia. Ela não tinha certeza do que era pior, aqueles golpes cortantes, comentários ou aqueles dedos em seu corpo quando ele estava perto dela. Ninguém. Nunca mais. Nunca mais. Ela pensou, e a lembrança disso fez com que seus olhos se enchessem de lágrimas, como se quisessem lavar a lembrança. Lágrimas amargas caíram no mapa de seda sobre a mesa, e ela tremeu de raiva, e sentiu sua mente começar a escorregar. Se ela não recuperasse o controle, ela reviveria tudo novamente, então ela voltou a se concentrar naquele pequeno ponto no momento em que uma lágrima caiu sobre ele, manchando-o com sua raiva ardente. Você será meu em breve, todo meu, e ficarei muito feliz em vê-lo novamente. Ela disse suavemente. Ver quem de novo? Uma voz familiar respondeu. Ela estava tão perdida em seus próprios pensamentos que não percebeu a entrada de Lady Albedo. Ela caiu de joelhos com os olhos baixos em deferência à superintendente guardiã. Não importa, ignore minhas palavras, Lady Albedo, não foi nada de importante. Ela disse, incapaz de acalmar o tremor de seu corpo. Não era segredo que a súcubo não gostava dela, mas na maioria das vezes simplesmente não havia oportunidade para expressar sua inimizade. Por alguma razão, a superintendente guardiã decidiu não encerrar o assunto desta vez. Ela pegou uma taça de vinho do bar que lhe foi oferecida, e se aproximou de Vanessa. Eu não perguntei se valia a pena, perguntei a quem você se referia. Você estava falando de Lord Ains. Ela se abaixou um pouco, e enfiou o polegar e o indicador sob o queixo da mulher loira, e forçou a cabeça para cima. Ela apertou com força, não o suficiente para quebrar a mandíbula de Vanessa, mas forte o suficiente para que uma onda de dor aparecesse, e desaparecesse. Não, não é isso. Vanessa pronunciou as palavras, e Albedo soltou sua mão, liberando-a enquanto ela se endireitava.
Não, embora você certamente esteja chorando por alguém, você definitivamente não estava falando do meu amado Lord Ains. Albedo disse com certa satisfação. Não é assim com ele. Vanisa disse suavemente. O que você disse? Albedo disse bruscamente. Vanisa se encolheu com o tom áspero, mas respondeu. Eu disse que não é assim com ele, o rei feiticeiro, eu quero dizer. Ela disse. Você nega ter oferecido seu corpo a ele, você vai se ajoelhar aí na minha frente, e mentir na minha cara. Albedo começou a ficar muito irritada. Vanisa balançou a cabeça vigorosamente. Já ofereci isso a ele muitas vezes naquela época, e quem diabos, não faria? Ela se atreveu a responder, e antes que Albedo pudesse responder, a fala e o olhar de Vanisa mudaram de um camponês sem instrução, e em grande parte insano, para o olhar calculista que Albedo tinha visto naqueles momentos em que ela estava focada em seu trabalho. Ele me deu tudo, e eu não tinha nada a oferecer em troca, a não ser meu corpo. Quando você é uma camponesa pobre, isso não é apenas o melhor, mas às vezes a única moeda que você tem. Além disso, fiquei realmente grata, e queria ver ele feliz, para fazê-lo sentir como ele me fez sentir. Mas ele me recusou todas as vezes. Vanisa pegou a supervisora desprevenida ao rir naquele momento. O único homem que fez isso, mas também é parte do motivo pelo qual eu o reverencio como o ser supremo que ele é. Esta humilde serva pode fazer uma pergunta, Lady Albedo? Vanisa perguntou. Essa foi uma curiosa reviravolta nos acontecimentos. Pergunte. Ela respondeu. Por que você me odeia? Vanisa perguntou. Este encontro a lembrou de sua pergunta ao rei Astraca na viagem para sua capital, e da pior experiência de sua vida. Ela rezou em particular para que isso não terminasse da mesma maneira. Albedo olhou para ela por um longo momento. Eu posso ver isso em seus olhos quando você olha para mim, Lady Albedo. Se o rei feiticeiro me entregasse a você, ou talvez até mesmo a Lady Chautiar, eu teria sorte se estivesse morta ao nascer do sol, e vocês fariam Astraca parecer um tio gentil em comparação. Vanisa disse claramente. Eu só quero entender por quê. O que fiz de errado, e não posso fazer nada para consertar. Albedo pensou por um momento. Você ofereceu seu corpo ao rei feiticeiro, você entrou em nossa casa, em nossos próprios banhos, exibindo seu, seja lá o que fosse, com ele. Você ocupou um lugar ao lado dele. Você viajou sozinha com ele por semanas. Então você vem aqui, ocupa um quarto aqui, a mesma casa que divido com o homem que amo. E agora você pode se ajoelhar diante de mim, e fazer essa pergunta com seriedade. A voz de Albedo aumentou em descrença, e seus punhos se fecharam. Lady Albedo, acho que isso é um terrível mal-entendido. Você me permitirá mais algumas palavras? Ela perguntou. É melhor que sejam boas. Ela disse com uma voz afiada, e punhos cerrados. Você sabe o que eu era antes. Ela terminou a frase mudando para a forma de uma erínnea. Você era um verme humano inútil, um inseto sob seus pés que ele escolheu não esmagar. Albedo retrucou, e para sua surpresa, Vanisa não discordou. Abaixo disso, em uma sociedade humana como a que nasci, você sabe que existe uma hierarquia, reis e rainhas no topo, nobres abaixo deles, mercadores, soldados, artesãos abaixo deles, e na parte inferior estão os camponeses. Entre eles, os homens estavam acima das mulheres, tínhamos poucas opções de tarefas, podíamos cultivar, podíamos tecer, podíamos trabalhar nos templos, ou podíamos tornar-nos prostitutas, muito poucos podiam tornar-se aventureiros ou soldados. Não havia muito mais disponível para fazer. Para o mais pobre dos camponeses pobres, como eu, a única moeda de uma garota era sua própria carne. Para uma linda como eu. Ela fez uma pausa, imaginando se Albedo iria intervir, e negar que ela era bonita. Para sua surpresa, a súcubo não o fez. Eu poderia ter conseguido me tornar amante de um nobre ou esposa de um chefe de aldeia ou algo assim, mas eu não tinha nada além de meu corpo, e minhas roupas. Aí ele apareceu, e me deu livros, me tratou com carinho. Você sabe o que eu tinha para dar a ele em troca? Ela perguntou à agora curiosa súcubo. O que? Albedo perguntou. Apenas minha carne, apenas meu corpo, e você sabe, fiquei feliz em oferecê-lo porque ele me fez sentir tão bem com tudo, eu estava feliz, e queria que ele fosse feliz, e pude ver que ele não estava. Eu senti o quão triste ele estava, e... Ela fez uma pausa, e olhou para baixo,
Albedo estendeu a mão para o queixo dela, e a forçou a olhar para cima novamente. Os olhos cinzentos e tempestuosos da Erínia ficaram vidrados novamente com sua loucura diante dos olhos da supervisora. Eu não aguentaria, não vou negar que me ofereci a ele, e não vou negar que teria ficado feliz se ele tivesse me levado, mas ele não queria que eu me machucasse mais, ele me deu coisas com as quais eu não tinha lugar nem para sonhar, e quando ele precisou falar dos amigos que se foram. Bem, eu perdi todos os meus amigos também, os homens-fera ficaram com alguns, o tempo ficou com outros, e algumas não me querem mais por perto, porque eu fiquei mais bonita do que elas têm homens próprios, elas não confiam neles sozinhos perto de mim. Eu vi como ele perdeu todos os que gostava, então dei a ele o que pude. Ela arrastou a manga na frente dos olhos, enxugando-os, e aparentemente livre de sua insanidade novamente. Eu não estou tentando ser sua rainha, não estou tentando tomar o seu lugar, se ele comanda meu corpo, é dele, mas nunca irei buscar um lugar ao lado dele como você, e Lady Chautier procuram. Não é isso, eu não o vejo como você, como um companheiro em potencial, nem como Neia, como uma figura paterna, talvez seja porque eu não fui criada do nada, mas sim porque ele me criou da carne morta do meu antigo eu, mas o que eu quero ser para ele é diferente. Ela disse com firmeza. Albedo, agora com um pouco menos de hostilidade na voz, perguntou: o que é isso? Sua folga. Vanisa respondeu instantaneamente. Sua. O quê? Como um brinquedo. Albedo olhou para ela, perplexa. Vanisa balançou a cabeça. Não é o que quero dizer, Lady Albedo. O rei feiticeiro é cercado de responsabilidades e subordinados, inclusive eu, mas todos vocês foram criados especificamente para servir, eu não fui. Senão este corpo. Então ele não me vê como vê você, e quando começamos a viajar durante a invasão dos Homens-Fera, ele me considerou uma brincadeira mais do que qualquer outra coisa, eu acho. Só para que ele não ficasse viajando sozinho. Então eu o tratei como um companheiro para conversar tanto quanto um senhor para servir, e ele pareceu gostar disso. Ele pode ficar à vontade, eu o faço se sentir relaxado porque falo com ele como se ele fosse apenas uma boa companhia, e não como um companheiro, ou um senhor ou um deus ou um conquistador todo-poderoso. Ele pode ser todas essas coisas, ele definitivamente é, mas ele também é um homem que perdeu seus amigos. Como alguém que perdeu os mesmos, posso fazê-lo sentir como se nem tudo tivesse acabado. Isso é tudo que eu quero, não posso dizer isso o suficiente, não quero seu lugar como rainha dele. Quando chegar o dia em que ele cede, e se casa com você, e Lady Chautier, eu ficarei feliz, não com inveja. Eu não quero o seu lugar, eu tenho o meu, e é o suficiente para mim. Vanisa disse com uma voz gentil que Albedo não conseguia encontrar uma mentira dentro de si. Por favor, perdoe qualquer ofensa que já tenha feito a você, Lady Albedo. Eu nunca quis dar a impressão de que pensei. Ou procurei. Isso. Vanisa disse, e baixou o olhar novamente. Albedo ficou em silêncio como um túmulo por um momento, mas Vanisa viu vagamente que seus punhos haviam relaxado, e aquele aperto esmagador de ossos não havia chegado ao seu queixo novamente. Ela não olhou para cima, mas sentiu a mudança de comportamento. Ela não precisava ser uma leitora de mentes para saber que Albedo estava reformulando tudo o que ela havia pensado anteriormente sob uma luz diferente para ver se encaixava no que Vanisa tinha dito. A pequena fúria sabia muito bem o quão inteligente a supervisora guardiã era, e a súcubo estava olhando para ela de forma muito diferente, embora ela não pudesse sentir nenhum afeto, era outra coisa. Talvez eu esteja te vendo da maneira errada, talvez você não seja um obstáculo ou um rival, talvez você seja um trunfo. Albedo disse. Vanisa olhou para ela. Um trunfo? Ela perguntou, sua mente já correndo para a conclusão lógica, dado o objetivo de Albedo. Sim. Como você sem dúvida já sabe, as várias empregadas estão todas divididas sobre se Lord Ains deveria se casar comigo ou com aquela lampreia de peito chato primeiro. Você sabe disso, não é? Albedo perguntou. Vanisa assentiu. Sim, senhora Albedo. Qual é a sua posição? Você ficou de boca fechada sobre isso, nenhum indício de fofoca sobre seus pensamentos. Eu acreditava que era por causa de sua própria ambição tola, mas se esse não for o caso, então você deve ter formado uma opinião. Albedo disse. Posso falar livremente, sabendo que minhas palavras não serão levadas a outro lugar. Vanisa respondeu. Você pode.
Albedo respondeu. Lord Ains é um gênio, seu primogênito também deve ser um gênio para garantir um herdeiro mais velho e sábio. Quaisquer que sejam os pontos fortes de Lady Chautiar, uma mente brilhante não é um deles, portanto, é mais lógico que você seja a esposa principal, e talvez a única esposa, pelo menos até que você dê à luz um filho para ele. Vanessa disse pragmaticamente. E aqui eu planejei apenas atormentar você. Albedo disse balançando a cabeça. Sua opinião está segura comigo. E você também. Ela disse. Sua ofensa passada está perdoada, mas não busque um lugar que nunca poderá ser seu. Ela lembrou claramente a Irínia. Vanessa assentiu solenemente. Agora, você ainda não respondeu minha pergunta, se não foi Lord Ains, então quem? Albedo exigiu. Vanessa se levantou, e voltou para a mesa, ela virou o mapa para Albedo. Eu estava olhando para isso, Lady Albedo. Ela respondeu, e apontou para o ponto que representa Prarte. O que há de tão especial nesse ponto? Ela perguntou. É para lá que a Straca está indo. Outra voz familiar disse. As duas olharam, Demiurgo estava se aproximando. Como? Albedo começou a perguntar. O cerco de Prarte está próximo, será a maior luta da guerra até agora, e igualmente importante, aquele que a torturou, e a levou ao suicídio por lealdade a Lord Ains também estará lá. Foi fácil adivinhar o que ela estava pensando. Demiurgo respondeu com sua competência casual, e notável. Os olhos de Vanessa brilharam como estrelas quando ele se aproximou para falar, e Albedo percebeu a mudança em seu comportamento imediatamente. Se não fosse tão indigno, ela poderia ter se esbofeteado por não ter visto isso antes, mesmo que Demiurgo ainda não tivesse visto. Exatamente correto, eu só. Sinto muito, posso sentar? Ela perguntou. Você pode. Demiurgo disse, e ela sentou-se novamente em sua mesa. Os dois guardiões não perguntaram enquanto se sentavam também. Eu estava impotente naquela época, indefesa, um nada que morreria em uma sarjeta se nada mudasse, e a mudança que obtive foi morrer na masmorra de um rei com meu corpo dilacerado. Estou mais forte agora. Relativamente falando. Ela disse que, ao olhar para o par com sarcasmo, eles não se abstiveram de expressões satisfeitas ao contemplar sua própria força. De uma forma estranha, ele me fez um favor, me levando até o fim que resultou no rei feiticeiro me fazendo isso. Ela bateu as asas para dar ênfase. Mas eu quero vingança. Eu não gosto de ser tocada, sem ter convidado a pessoa a isso. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Tanto. Ela fechou os olhos com força, e cerrou os punhos, seu corpo tremia até a ponta das asas. Eu farei com que ele pague por isso, por me olhar maliciosamente, por me tocar, por me despir, e me envergonhar, e humilhar-me, e roubar de mim, e por me torturar. Eu sei que o tempo está próximo, tão próximo, quando eu poderei realmente privá-lo de tudo. Então, eu vim aqui, pensei que poderia beber, e olhar, e planejar. Ela disse selvagemente. Planejar? Demiurgo e Albedo perguntaram. Sim, nosso Deus me recriou em seu lar sagrado, me deu um novo corpo, e um novo propósito, e aquele que tentou me fazer traí-lo é seu inimigo. Agora estou perfeitamente moldada para o castigo, e Lord Ains prometeu ele para mim quando chegar a hora certa. Posso sentir isso se aproximando, assim como posso sentir as batidas do meu coração. Então, quero tornar isso devastador, terrível, horripilante além da medida. Então, eu consegui isso. Ela disse, e estendeu a mão para uma bolsa ao lado da cadeira, e tirou documentos que colocou sobre a mesa. Quem são esses? Demiurgo perguntou. Estes são as Traca. Ela disse docemente. Explique. Albedo disse. Mais precisamente, é absolutamente tudo o que nossos agentes conseguiram reunir sobre ele. Eu sei de quem ele gosta, e de quem ele não gosta, eu sei quem é sua concubina favorita, e o que ela gosta, e o que não gosta, eu sei o que ele pensa. O mais próximo que conheço de um amante íntimo. E Sua Majestade me deu permissão. E os recursos? Para tornar sua marcha até Prarte um pesadelo vivo, então eu estava me refrescando. Ele perderá tudo o que valoriza primeiro, então, quando ele está no ponto mais baixo, vou pegá-lo, e garantir que ele saiba que fui eu, antes de mostrar a ele como torturar alguém corretamente. Ela disse com alegria absoluta estampada em seu rosto. Eu disse que ela era um trunfo. Demiurgo disse arrogantemente para uma Albedo quieta.
Talvez você estivesse certo. A súcubo respondeu. Mas antes que você faça isso, vim aqui procurando por você para lhe dizer que o primeiro-ministro da Rainha Dracônica enviou uma mensagem de que eles readquiriram sua antiga casa. Você só precisa passar lá na propriedade e eles vão devolvê-la para você. Demiurgo disse casualmente, descobrindo, inesperadamente, que gostou bastante da maneira como os olhos dela brilharam quando ele disse isso. Prarte. Você tem certeza disso, Sua Majestade? Neia perguntou a Calca. A papa havia tirado a viseira, e olhava atentamente para a rainha. Calca ficou perto dela, segurando suavemente as mãos de Neia, uma por cima da outra. O rei feiticeiro pode fornecer proteção muito melhor do que eu, mesmo no meu melhor. Calca olhou nos olhos da mulher. Neia era mais baixa do que ela, mas mesmo olhando para baixo, ela sentiu como se estivesse esticando o pescoço para olhar para cima. Nos olhos daquela mulher girava um redemoinho cujas profundezas ela não conseguia compreender, e dentro de sua mente ela sentia como se pudesse ouvir uma batida constante, como se algo estivesse quase rompendo a superfície. Embora ela não sentisse medo ao olhar para o rosto estranhamente fofo, que emoldurava os olhos de um demônio dos demônios, ela entendia por que os outros o faziam. Eu acredito em você. Ela disse. Mas pense bem, se eu for com uma escolta do rei feiticeiro, vou parecer a prisioneira que ela acredita que eu seja. Mesmo que a escolta esteja escondida, se ela decidir testar para ver se eles estão escondidos. Se estiver lá, ela terá exposto que eu realmente sou um cativo, mesmo que não seja. Neia colocou a outra mão no punho da espada. Eu? Ela começou, apenas para Calca balançar a cabeça. Não. Aconteça o que acontecer, você fará o seu melhor, é tudo o que peço. Se eu morrer, eu morro, e não será por sua conta. Esta é a expiação, ou seu início, por todos os pecados que me assombram quando eu ando pelas ruas. Você diz que fraqueza é pecado, certo, e ela vem de várias formas. Ela perguntou. Nós dizemos isso sim. Neia disse. A justiça não pode vir da fraqueza, nem o direito, eles só estão seguros se sofrerem o mal, que não permitirá que existam. Ela disse enquanto pronunciava a declaração em 1000 sermões. Então morri como pecadora, e estou de volta para outra chance de consertar as coisas. Não farei nada que possa aumentar os erros pelos quais já sou culpada. Calca disse com firmeza. Mas... Neia disse, apenas para Calca pegar o lindo, longo e exuberante cabelo do qual ela se orgulhava, e segurá-lo com força na altura dos ombros. Ela então tirou uma pequena faca do seu lado, e cortou-a grosseiramente. O comprimento caiu no chão, e ela olhou para ele com certo pesar. Neia olhou da pilha no chão para o rosto da rainha por quem ela lutou. Como eu disse, morri pecadora, viverei para expiar minha fraqueza de governo. Não farei nada para aumentar meus antigos pecados. Talvez se eu tivesse passado menos tempo olhando para isso, e mais tempo para quem eram meus subordinados, não estaríamos aqui agora. Calca disse com uma voz real que não tolerava argumentos de ninguém que estivesse diante dela. Neia sabia que a discussão estava perdida, então ela tentou outra coisa. Pelo menos vamos trazer a Rosa Azul conosco, elas são mais fortes do que eu, e sua conexão com Sua Majestade ainda não é amplamente conhecida como tendo se aprofundado. Neia disse fervorosamente. Não admira que você fosse a chefe da segurança de Tinamok. Calca disse com o início de um sorriso no rosto. Não é de admirar. Neia disse categoricamente. Tudo bem, vou permitir muita proteção adicional. Calca disse, cedendo um pouco. Neia olhou ao redor do salão vazio, nenhum outro guarda estava presente, então Calca se perguntou por que ela estava fazendo isso. Ela foi respondida pelo que Neia disse em seguida. Antes de tudo, com Jaldabaoth, admito que não tinha a melhor visão de você. Não quer dizer que sua reputação era ruim, mas eu achava que você era um membro da realeza bastante comum. O fato de você ter morrido em vez de fugir era a única coisa boa que eu sabia sobre você, e mais tarde, eu teria falado contra sua ressurreição, e defendido a realeza de Sua Majestade. Quando você chegou nesta cidade, eu não queria você aqui, pensei que você fosse uma responsabilidade. Mas quando olho para você agora, fico feliz que você esteja aqui, e estou orgulhosa de você ter sido nossa rainha antes, e ficarei orgulhosa de colocá-la no trono novamente. Pensei que você não faria isso. Se você não fosse certa para isso, pensei que você estaria no caminho. Neia olhou para Calca,
e em seu olhar a rainha viu algo que ela não tinha visto antes. Eu estava errada. Vossa Majestade. Neia disse, e colocou a outra mão sobre a de Calca. Calca viu respeito. Obrigada. Mas agora precisamos ir, pegaremos a rosa azul na saída, elas provavelmente ainda estão em seus quartos, e tenho muito a dizer à minha antiga paladina. Calca disse, visivelmente emocionada. Sim, você está certa. Neia respondeu, e abruptamente virou-se, e caminhou propositalmente em direção à porta. Observando Neia, a paladina negra do rei feiticeiro, se afastar dela, ela rapidamente a seguiu. Enquanto ela observava os ombros rolando lentamente, o balanço constante de seus braços, os passos mais longos, mais fortes, e mais altos no chão do que deveriam ser, tudo o que ela conseguia pensar era: esta era apenas uma dos meus escudeiros. Neia bateu com firmeza em cada um dos quartos que abrigavam os membros da Rosa Azul, e elas chegaram à porta prontas para a batalha. Para sua surpresa, a rainha solicita seus serviços como escolta para uma reunião com Remédios e Sushala. Preciso de sua ajuda para protegê-la. Neia disse claramente. Mas por que vocês já estão vestidas para a briga? Ela perguntou. Laquius deu um sorriso astuto. Eu não sou estúpida, imaginei que ela recusaria a segurança do rei feiticeiro, e que você não aceitaria isso. Sugerir membros adicionais entre seus 100, isso significava que éramos a melhor opção de qualidade conhecida. Neia não conseguiu conter sua expressão entusiasmada enquanto batia no ombro de Laquius. Você não é adamantite à toa. Não, Laquius disse com uma expressão confiante. Então, quais são os parâmetros? Evilei perguntou enquanto caminhavam pelo corredor, já cercando a rainha. A vitória vem em várias formas possíveis. Neia disse, iniciando seu resumo de missão em movimento. Primeiro objetivo, Remédio se rende sem lutar, isso é o ideal, e não preciso te dizer, improvável, se acontecer, só acontece por causa da rainha. Objetivo secundário da vitória, Remédio se recusa a se render, mas conseguimos a rainha de volta viva e ilesa. Objetivo de vitória terciária, a rainha está ferida, mas nós a recuperamos viva. Cada condição de vitória inclui o objetivo de prolongar a reunião o máximo possível. Se pudermos nos envolver em vários dias de negociações, isso seria ideal. Neia disse com uma voz profissional e superficial. Ok, qual é a probabilidade de ocorrerem conversas? Gagaram perguntou de sua posição na retaguarda. Boa. Remédios é uma idiota. Eu não conheço Sushala, mas mesmo que Remédios encontrasse alguém que pensasse por ela, como Sushala ou essa mulher Yuri sobre a qual li, bem, aquela paladina caída está obcecada com a rainha, apenas a chance de olhar para ela por mais tempo pode bastar. Neia disse pensativamente. Ah, é? Assim? Tia disse. Assim. Tina acrescentou. Como que? A rainha perguntou. Tipo. Laquius corou um pouco. Como Neia, escana. Calca levou um momento para entender o que ela queria dizer, e quando o fez, seu rosto ficou vermelho como um morango. Não, não, definitivamente não. Ela disse enfaticamente. Ela era muito dedicada às minhas crenças, só isso. Seguindo em frente, Neia optou por poupar a rainha de mais constrangimento, e continuou a conversa. As condições de derrota incluem a morte ou captura da rainha Calca, enquanto as piores condições de derrota incluem isso para todos nós. A principal prioridade é a segurança e proteção dela, nós a colocamos, conversamos o máximo possível, nós a trazemos de volta aqui em segurança. Até aqui? Ela perguntou. Equipamento especial? Laquius perguntou. Poções extras de cura, e cavalos mortos-vivos, caso contrário, use seu equipamento pessoal. Quaisquer perdas para você serão reembolsadas ou substituídas. Neia acrescentou. Condições especiais? Laquius perguntou mais. Estaremos em terreno aberto a meio-dia de viagem da cidade, o exército deles também recuou para isso, dando-nos distância igual. As árvores estão sendo cortadas a 15 metros de distância, então não haverá oportunidade para emboscadas fáceis ou assassinato por qualquer lado. Neia respondeu. Você pensou bem nisso. Laquius disse. Eu aprendo com meus erros. Neia disse friamente. Eu também. Laquius disse com pesar. O mesmo. Calca disse com igual pesar em sua voz. Elas caminharam em silêncio até saírem do prédio. A cidade ainda estava cheia de atividade,
Todos sabiam que o exército que vinha matá-los estava atrasado, e isso significava mais tempo para se preparar. Não é de surpreender que houvesse muitos casais trabalhando juntos, todos se perguntavam se isso poderia ser o fim para eles. Exércitos como aqueles que estão prestes a acabar com suas vidas nunca existiram antes. Era assustador para a mente comum, e portanto, não era surpresa que muitos formassem pares, e deitassem juntos quando o trabalho terminasse. Supondo que venceremos esta batalha, disse Neia com uma risada um tanto grosseira. Você provavelmente pode esperar uma explosão de bebês nesta cidade no próximo ano. Gagaran foi a primeira a entender o que ela queria dizer, e riu igualmente obscenamente. As outras demoraram um pouco mais, enquanto Lakius e Kalka coravam, Evilei e as gêmeas deram uma pequena risada com humor grosseiro. Elas andaram pelas ruas com orgulho, acenando para todos que acenavam por sua vez. A notícia voou mais rápido do que seus pés se moviam, e o que tinha sido uma caminhada deliberada por ruas lotadas tornou-se uma procissão improvisada, com pessoas se afastando para se alinharem nas ruas. Atrás delas, um grupo de soldados avançou, e começou a marchar como uma espécie de guarda de honra. O ânimo estava elevado, até a parede. Neia entrou em uma guarita, e tirou uma mochila, depois estendeu-a para cada um deles. Havia várias poções ali, e cada um deles tomou algumas. Agora estamos prontas para ir. Ela disse, e foi até uma das montarias mortas-vivas, assim como todos os outros. O portão foi aberto, e elas saíram para o espaço aberto, deixando a segurança das muralhas para trás. Enquanto seguiam, Neia refletiu sobre como a manhã estava linda. Ela podia ouvir tudo ao seu redor, pássaros nas árvores pedindo companheiros. Rastejar nos arbustos sinalizava a presença de pequenos animais cavando ninhos ou procurando comida para permanecerem vivos. A chuva caía forte, não era ruim, mas quando ela olhou para o leste, ela se perguntou se estava caindo com mais força em Scanna, onde quer que ela estivesse. Ela estava feliz por sua posição na frente, pois quando ela se virou para olhar para o caminho à frente, ninguém conseguiu vê-la morder o lábio inferior. Scanna ainda estava viva lá fora, ela estava em perigo. Ela imaginou. A proposta foi a última palavra que ela recebeu, nenhum prisioneiro veio daquela direção, e todas as outras comunicações estavam bloqueadas. Sim, isso era tudo que Neia queria dizer a ela, mas ela não podia, ainda não, e não sabia se era possível responder àquela pergunta. Um pensamento horrível passou brevemente pela mente de Neia enquanto ela imaginava que Scanna poderia ter morrido em algum lugar lá fora. Ela se imaginou envelhecendo, sozinha, sem mais nada além de uma pergunta que ela não poderia responder em uma carta que amarelaria, e desapareceria com o tempo. Ela sacudiu o pensamento temido, e se concentrou na tarefa em questão. Elas cavalgaram em silêncio, não havia necessidade de pressa. Na verdade, foi o oposto disso. Elas precisavam ir devagar, cada minuto fazia mais uma flecha, a cada 5 outra espada, cada hora era mais tempo para treinar aqueles que ainda eram virgens de batalha. Então elas foram devagar, observando o terreno passar. Todos podiam sentir a ansiedade aumentar à medida que se aproximavam, e isso não mudou quando finalmente fizeram uma curva, e emergiram em terreno aberto. Lá, como prometido, havia uma mesa. Nela, entre aqueles que ela não conhecia, estava um rosto que Neia nunca esqueceria enquanto vivesse. Ela fez parar a sua delegação, e olhou por cima do ombro. Proteja a rainha, eu vou primeiro, se qualquer coisa acontecer, tire ela daqui, e me esqueça. Neia disse, então acrescentou. Essa é uma ordem, você a cumpre se for preciso. A hesitação da rosa azul desapareceu. Entendido. Lakius disse. Mas é melhor você não morrer, as bebidas serão por minha conta quando voltarmos. O rosto severo de Neia se transformou em uma expressão amigável. Eu viverei apenas para mantê-la nessa. Ela então se afastou de seus companheiros, e olhou para frente, esporeou seu cavalo para frente, trotando casualmente. Ela não desmontou ao se aproximar da assembleia. Havia 5 homens e mulheres alinhados atrás de remédios, e uma mulher ao lado dela. Supondo que Neia pensou que era a acompanhante, e isso faria da mulher Yuri. Ao lado dela estava sentado um homem com idade suficiente para ser avô de Neia. Ela supôs que ele deveria ser o general da teocracia Slane, visto que ele usava o uniforme da teocracia, e correspondia às descrições que ela tinha visto nos relatórios de inteligência.
Ela manteve sua expressão presunçosa enquanto pensava em todas as informações apreendidas quando eles cegaram a agência de inteligência da teocracia Slane. Executar ou sequestrar todos esses agentes tinha sido uma abundância de material, dando nomes detalhados, descrições, e muito mais quando devidamente reunidos. Ela deixou o pensamento de lado quando chegou a poucos metros de seu adversário. Pela primeira vez no que pareceu uma vida inteira, Neia viu de perto o rosto de Remédios. Seus olhos eram escuros, apresentando círculos proeminentes embaixo deles, enquanto nos próprios olhos tudo o que Neia conseguia ver era ódio e raiva. Olá, Remédios. Neia disse friamente. Neia. Remédios reconheceu. Não está dormindo muito? Bem, você sabe, se você parasse de queimar as pessoas, talvez a luz não o mantivesse acordada à noite. Neia rosnou para ela. Remédios olhou para ela indignada. Adoradores de mortos-vivos serão expurgados, sua escudeira estúpida. Sua voz estava cheia de bile enquanto ela falava. Eu não sou mais um escudeiro. Neia disse. Eu sou a paladino negro do rei feiticeiro. Ao terminar a frase, ela se deleitou com a expressão distorcida de raiva impotente no rosto de Remédios quando a palavra paladino foi aplicada a alguém que seguia os mortos-vivos. Antes que ela pudesse responder, Sushala falou. Chega, você insistiu em conversar, então conversaremos. Traga a sua delegação. Ele disse. Primeiro estarei verificando a área, não confio em você para não matar a rainha Calca em uma emboscada. Ela disse, olhando maldosamente para Remédios, em vez de para Sushala, e gostou de ver seu rosto se transformar em uma máscara de dor ao pensar na morte de Calca. Neia verificou mais lenta e metodicamente que pôde, aventurando-se na floresta de ambos os lados. Não se tratava apenas de arrastar as coisas, em sua mente, havia uma possibilidade muito real de que alguém tentasse atingir sua protegida. Só quando finalmente ficou satisfeita é que ela montou de novo no cavalo, e acenou para o grupo. Quando chegaram perto, elas se espalharam, e Calca desceu do cavalo. Ela ficou de frente para a mesa, e Neia viu o rosto de Remédio se iluminar de alegria como ela nunca tinha visto no rosto da mulher antes. Rainha Calca! Remédios gritou de descrença e felicidade. O rosto de Calca não refletiu aquela alegria ao ver sua antiga paladina. Ó Remédios! Calca disse com uma voz de coração partido, e uma expressão profundamente triste. O que você fez?